Você que é um cristão, você que é uma cristã, com certeza já se perguntou qual deve ser a vida sexual de um cristão. Ela pode ser dada somente para a procriação ou pode também envolver prazer? Quais são os tabus que envolvem a sexualidade dentro do ambiente igreja? Bem, para conversar sobre isso, para esclarecer essas dúvidas, nós temos aqui hoje o Dr. Rogério Mafra. O Dr. Rogério é urologista, trabalha aqui em Belo Horizonte e também é crente, frequenta a igreja evangélica em Belo Horizonte. Então, o Dr. Rogério, que é médico, um cristão evangélico e pesquisador, vai nos ajudar a entender a relação entre fé e vida sexual. Não perca a mente aberta, porque já está no ar. Por muito tempo, o sexo, sexualidade foi tabu no meio cristão, sobretudo no meio cristão evangélico. Lembro que há algum tempo nós evangelizamos, estávamos fazendo discipulado com um jovem senhor e quando fomos falar do pecado original e falamos que o pecado original era a desobediência à ordem de Deus, ele se assustou e falou, não, o pecado original não é o sexo? Ele ficou assustado, explicamos para ele, não, o pecado original não é o sexo. Se fosse pecado original o sexo, como Deus tinha dado a ordem para Adão e Eva para crescer e multiplicar. Essa ordem foi dada antes da entrada do pecado ali, né, na desobediência ao comer o fruto daquela árvore. Esse jovem senhor ficou assustado porque ele havia aprendido desde a sua infância que sexo é pecado. E nós tentamos explicar isso para ele. Mas nada melhor do que ouvir essa explicação de alguém que é médico e também é um cristão. Está aqui então o Dr. Rogério Mafra. Dr. Rogério Mafra, sexo é pecado? Não, não é não. Não é não? Não é não. Dentro do contexto certo, dentro do contexto, dentro do plano de Deus, não é não, de forma alguma. Mas no caso, esse tabu que foi herdado, porque nós temos aí 2000 e poucos anos de história de igreja cristã. Esse tabu, ele foi predominante na igreja romana, sim, mas algumas igrejas evangélicas também ainda veem dessa forma, né? A gente começar a ver a história do sexo, eu acho muito interessante. Você vê, Deus cria o homem e a mulher e diz, sede fecundo, multiplicai-vos. E pouco depois, em 1 Gênesis, a gente já vê ele falar, e viu Deus que isso era bom. Então, tudo que ele tinha feito e criado era bom. Então, ele criou o homem, criou a mulher, criou o sexo e viu que era bom. Então, ele aprovou. Isso faz parte, o sexo é parte da criação de Deus. E a gente tem, inicialmente, então, o sexo é criado. Nos povos antigos, a gente pega egípcios, sumérios, gregos e romanos, a forma que a relação sexual era encarada era muito diferente. Era visto como uma forma de você encontrar o divino, encontrar Deus, era uma forma de até adorar aqueles deuses era através do sexo. A Bíblia traz também alguns relatos dos postes sagrados. Em Gênesis a gente vê esses relatos, em outros livros também, principalmente no Velho Testamento. Existiam deuses chamados deuses fálicos. Então havia uma... Tinha as prostitutas cultuais? As prostitutas cultuais também, que eram para este fim. Era a forma de você alcançar Deus, adorar aqueles deuses do passado, era através do sexo. Com a entrada da igreja romana, ela consegue castrar a humanidade, ela consegue pôr um limite. Por um lado, isso é bom, que a gente não sabe em que ponto que ia chegar se a humanidade continuasse também numa prática sexual desordenada, porque o sexo feito sem proteção, ele pode predispor a doenças, fora os traumas sentimentais, os traumas relacionais também que podem vir de sexo feito de qualquer forma. Será que esse bloqueio aí no início da igreja não tem muito a ver também com o contexto do Império Romano? Porque a gente pega ali o período de Calígula, por exemplo, que havia orgias sexuais absurdas, sim, né? Talvez para diferenciar, né? Sim, sem dúvida. Foi uma forma de você controlar melhor a população, né? Então, você pondo o sexo como um pecado maior, como um pecado mais pesado, nos pecados capitais, você conseguiria um controle melhor ali da população, dos seus fiéis. E assim, pelo menos que a gente vê em Gálatas 5, que não tem muita diferenciação. Ele põe a prostituição muito próximo, põe no mesmo nível, né, da idolatria, da glutonaria, não diferenciando que tem um pecado mais pesado que o outro. Não põe o sexo como pecado mais forte, mais
todo pecado é pecado. Agora é interessante, pensando numa carta de Paulo, você citou Gálatas, doutor Rogério, mas quando a gente lê lá em Coríntios, é um caso interessante porque parece que tinha uma situação envolvendo a sexualidade na igreja de Corinto problemática, porque os homens estavam buscando prostitutas porque as esposas estavam não querendo ter relação sexual para ficar na oração e tudo mais. Então, não é de hoje que parece que a espiritualidade está longe do sexo. Assim, as pessoas acham que ser espiritual é ficar longe do sexo, né? O casal, numa situação dessa, tem que ter o meio termo, da esposa também saber agradar o seu marido e o marido saber agradar a sua esposa. Tem que haver um equilíbrio. Infelizmente, a gente tem também pessoas que têm uma demanda sexual maior, isso por fatores genéticos, hormonais. Então, você tem mulheres que precisam de fazer sexo, uma necessidade da mulher mesmo, de fazer sexo todo dia. Tem mulher que já faz uma vez por mês e está satisfeita. E homens a mesma coisa. Aí influem fatores hormonais, fatores genéticos, ambientais, comportamentais também, a rotina de trabalho, tudo isso forma a demanda sexual de cada um. O que tem que tentar no casal é eles se adequarem, né? Os dois terem um equilíbrio. E diálogo, né? E diálogo, principal diálogo. Falta muito hoje no meio da gente, né? E parece que na nossa cultura ocidental, muito ainda permeada pelo machismo, tem um pouco da ideia do homem se satisfazer e a mulher ser o objeto de satisfação. Ainda tem muito isso? Ainda tem muito isso. Infelizmente, por muito tempo a mulher era vista só como uma reprodutora, só como um objeto do homem. E o homem se satisfazia e estava resolvido. Depois dos anos 60, quando teve a revolução sexual começa em 1960 com a criação da pílula anticoncepcional. E a partir daí, a mulher, que antes era a mulher, quem controla a reprodução humana é a mulher. A mulher fica grávida quando ela quer. Isso aí a gente pode brigar o tanto que for que a procriação é a mulher que é dona dela. Então ela passa a ter esse controle maior ainda do momento que ela tem a pílula. Ela pode decidir quando ela quer ter filhos e quando ela não quer ter filhos. E acontece uma explosão sexual muito grande, impulsionado por música nos anos 60, 70, por festivais, e houve uma liberdade sexual maior. O sexo que era muito restrito só após o casamento, começa a ser feito antes do casamento e feito com mais de uma pessoa, fora às vezes de um contexto de amor, às vezes no contexto só por procurar prazer, satisfazer, sexo casual. Mas no caso, ele falou da década de 60, 70, parece que Freud tinha uma posição até um pouco surpreendente com relação a isso, né? Freud era interessante que ele via muito dos casos de histeria, dos casos de, às vezes, de distúrbios comportamentais eram relacionados com o sexo. E ele pregava piamente que o sexo era para ser só para reprodução, que não deveria ser utilizado para prazer, porque esse excesso de sexo poderiam trazer outros problemas. Só Freud mesmo. Freud era muito doido. Freud explica, né? Freud explica o próprio Freud, né? Agora, quando a gente pensa na década de 60 e 70, o evento da pílula anticoncepcional como uma possibilidade da mulher controlar se conceberia ou não, é? A gente pensa em métodos anticoncepcionais, não é? E pensa, obviamente, que eles estão associados à frequência ou não de sexo, não é? A ideia do sexo por prazer, como é que ela deve ser encarada por um cristão, por uma cristã? Porque tem muita gente que ainda pensa assim, e a gente tem que respeitar, né? Mesmo que não concorde com essa tese, de que o sexo é para a procriação. Biblicamente, tem base para eu dizer que o sexo pode ser para prazer? Ter uma relação sexual que não vise procriação? Sim, a gente vê, tem um texto que foi até meu pai que me mostrou recente, em Eclesiastes 9:9, que fala, pega sua mulher e tenha a mulher que você ama e goza a vida com ela, tenha prazer com ela. A gente pega o livro de Cantares, ele tem diversas passagens, ele mostra que o sexo, o prazer, o homem tendo amor pela mulher, a mulher tendo amor pelo homem. Se não fosse, se Deus não aprovasse isso, não estaria na Bíblia. Pensando que Deus não permitiria que esses escritos perdurassem por tantos anos, por tanto tempo, eu creio que Deus não permitiria que isso tivesse ficado na Bíblia como ficou. Então a gente consegue achar embasamento bíblico. E o que eu acho que a gente sempre fala é, se você tem alguma dúvida, recorre às Escrituras e vai orar. Eu acho que
É uma boa dica. É uma boa né? dica. Se você tem alguma dúvida, recorre às Escrituras e vai orar e ver o que Deus direciona no seu coração. Agora, muitas vezes as pessoas não usam métodos anticoncepcionais, com a pílula e outros mais, mas enveredam por práticas sexuais não convencionais. O que eu vou dizer, eu vou chamar de não convencional, seria a relação homem e mulher que levaria à concepção. Então aí a gente tem várias e você já esteve na rádio, né, ô Rogério? Então você já sabe que as perguntas sempre vêm nessa área e eu tenho que claro. colocá-las novamente aqui. São recorrentes 3 perguntas quando a gente faz o programa na rádio. Para quem não sabe, aqui em Belo Horizonte nós temos a Rádio Super, que é a 90,1 FM, temos o programa Super Debate. E debatemos vários temas. E quando o tema é sexualidade ou quando o tema é livre, essas 3 sempre surgem. Que é a primeira, masturbação é pecado? Segunda, pode fazer, e ele está falando sobre, normalmente ele está falando casais casados. O casal casado pode fazer sexo oral e o casal casado pode fazer sexo anal? Vamos lá, vamos voltar aqui e você vai nos ajudar aqui como médico e como cristão, tá? Fique muito à vontade, se não quiser responder sim. também, você pode passar para os universitários a resposta. Vamos lá, primeiro, masturbação é pecado? Primeiro, masturbação é sexo? Masturbação não é sexo. A gente tem que entender o conceito de sexo é quando 2 pessoas de mesmo sexo ou sexo oposto estão se relacionando. Então, masturbação é um estímulo unitário que não deveria ser considerado como sexo, né? A gente, do ponto de vista científico, ela é recomendada que é um autoconhecimento, é um treinamento, tem uma série de benefícios hormonais que mostram, existe uma prevenção de doenças, então tem lá o seu benefício do ponto de vista... Prevenção de doença, masturbação? Sim, algumas infecções fúngicas, como você está estimulando a área genital, você previne. Já tem mostrado também que o ato de ejacular, independente se é masturbação ou por via sexual, previne câncer de próstata e outros tipos de tumores também. Então tem o seu benefício do ponto de vista científico. Na Bíblia a gente não acha nenhuma proibição explícita proibindo a masturbação. A gente não acha isso na Bíblia. A gente não acha a Bíblia como um livro de sim e não, nem tudo está lá. Uma bula, né? Uma bula, um manual completo. Então, algumas coisas não tem lá. O que eu vejo, assim, se sua consciência não está te acusando, né? Sempre eu acho que é procurar orar, ver se isso realmente faz parte, é o que Deus quer para você, né? A gente tem que sempre pensar nisso. Deus agradaria de estar fazendo isso. Eu gosto também muito de pôr... Aí você pegou pesado, porque esse argumento é fogo, né? Porque é interessante. Deus se agradaria. Agradaria. Né? Assim, você Eu estou louvando a Deus. A pessoa fala, não, mas tendo relação sexual com o meu cônjuge... Ué, eu acho que entra a questão da consciência e até de um processo de culpa, né? Porque, assim, quem faz o sexo dentro do casamento não acontece culpa. Não, porque sabe que Deus permite, mas fora do casamento... O casamento já tem culpa. E masturbação passa por isso, talvez. Masturbação passa por isso também. E muito aquilo também assim, eu estou fazendo uma coisa, o que Jesus faria a mesma coisa? E às vezes é duro você se pôr nessa posição. Sim. O que Jesus faria? Né? Então, acho que se você se sentir confortável com isso, do ponto de vista bíblico... biblicamente não há, assim, não há uma proibição. Não masturbarás. Não masturbarás, não existe isso. Tem até um texto no Antigo Testamento que fala sobre... Mas o que o Onan faz não era masturbação, dá a entender que era coito interrompido. Que antes de ele não queria continuar a geração do irmão, então ele não ejaculava na vagina da cunhada e ejaculava no solo. Então isso dá a entender que era coito interrompido, não é masturbação, que ele tinha relação com essa mulher. E ele não sabendo de conhecimento científico, você consegue engravidar uma mulher, não é só com aquele ejaculado, que o que sai de secreções seminais prostáticas você é capaz de engravidar. Então mesmo ele fazendo isso, ainda tinha chance de ele ter engravidado aquela mulher naquele período. E a gente vê que por fazer isso ele é duramente punido, mas ele é punido não é pelo ato do coito interrompido, era pelo fato que ele não queria continuar a geração do irmão, e isso era uma ordenança de Deus. Né?
E aí, pensando na questão da masturbação, vamos migrar para a segunda pergunta, né? O sexo oral. E aí eu vou fazer um gancho com masturbação. Então vamos pensar o seguinte, masturbação não é sexo porque é um ato individual. Mas e quando o cônjuge, aí estou falando de casal casado, o cônjuge manipula os genitais do outro cônjuge? Isso pode, e aí entra o sexo Sim. oral. Aí entra o sexo oral. Também a gente vai de novo para a Bíblia, a gente não acha, não farás sexo oral, ou, né, não tem nada específico disso. A gente entende que não deveria ser feito porque Deus pôs uma forma de fazer sexo, mas isso envolvendo como carícias, como um carinho, como uma demonstração, como preliminares, eu não vejo nada. E você citou cantares parece que tem muito de Sim, toque, cantares né? tem muitos textos de toque, tem algumas descrições que você fala assim, poxa, isso aqui é quase um conto erótico, né? E é interessante porque eu não discordo da interpretação que também usa cantares como na relação Cristo e a igreja, como a noiva, mas me parece ali que Cantares é um livro poético, que cabe dupla interpretação. Foi escrito por Salomão, que era um cara que tinha pelo menos umas 1000 mulheres, né? Então, a gente não tem como não ter uma conotação sexual, né? Não tem jeito. Mas de fazer a comparação com Jesus, a igreja com a noiva dele também, eu aceito numa boa. Acho que pode ser que era a intenção também. Agora, como médico, o sexo oral pode trazer algum problema para a saúde? Pode, pelo fato de transmissão de doenças. Como muitas das vezes é feito dentro de um casal casado, que não tem traição, não tem um casal que só faz sexo aquele casal e tudo, então é bem tranquilo. Agora, pessoas que não têm uma vida sexual fiel ou que tem vários parceiros, não é aconselhável para a propagação de doenças, porque dificilmente alguém utiliza preservativo durante o sexo oral. E hoje, o HPV, que é o vírus que causa câncer de colo uterino e diversos outros cânceres, cânceres de via aérea hoje estão mais relacionados ao HPV do que ao tabagismo, por causa desse excesso de transmissão do vírus na orofaringe, laringe, na via aérea superior e na via oral. Então, pelo menos se utilizasse preservativo. Ô, Rogério, e fora doenças infecciosas como fungos. Isso que eu ia perguntar. Porque a gente está falando sexo oral, normalmente a gente liga o urologista ao cuidado do homem. Mas o urologista, a mulher tem aparelho urinário. Sim. Mas por que eu não sei, a pergunta pode ser muito elementar, mas por que a mulher vai no ginecologista para tratar do aparelho urinário? Ela tem que, como é que é? O aparelho urinário da mulher é o urologista que também cuida. A parte de rins, bexiga, ureteres, uretra, a parte urinária é toda do urologista, tanto homem da mulher. O ginecologista fica com a parte do sistema reprodutor dela. Útero, ovários, trompas, que já é muita coisa, né? Já é muito... Mas quando a gente pensa no órgão genital, aí que eu queria chegar na questão do sexo oral, né? Porque é a parte externa. Se a mulher tem uma doença venérea, por exemplo, ou ela tem, você falou fungos, né? Existem fungos oportunistas. Tem algumas doenças que causam no homem uretrites, que são inflamações da uretra, que muitas vezes a mulher é portadora sintomática. É muito comum de tricômonos vaginais, é um tipo de germe que tem mulheres que têm ele, ela não tem sintoma nenhum, e ela transmite para o homem tem sintoma, que vai ser um corrimento pela uretra. E às vezes tem que tratar o homem e tratar a mulher, mesmo a mulher não tendo nenhum sintoma. Nela é sintomático. E às vezes acontece muita mulher achar que o homem pegou de fora isso, dá uma briga feia, dá um problema com o casal, quase separa, e aí eu tenho que falar assim, você já pensou se foi você que passou para ele? E muitas vezes é isso, é a mulher que passou para ele, ela que acusa ele, briga. Mas aí bate primeiro para depois. Bate primeiro para depois. Doutor Rogério, e a terceira pergunta, né? E é bom que a próxima vez que sair na rádio eu vou poder responder com mais propriedade também. A questão do sexo anal. Bom, o sexo anal entra, do ponto de vista bíblico, a mesma coisa. A gente não fará sexo anal. É sexo de uma maneira, não é o sexo habitual, não faz parte do plano de sexo que Deus queria. Mas naquele ambiente
do homem e da mulher, de carícias, de carinho, de preliminares, ele poderia ser até aceitável, lembrando que a transmissão de doenças é muito maior pelo ânus do que pela vagina, o rompimento de vasos no ânus, essas veinhas, artériazinhas, é muito maior no ânus do que na vagina. Durante uma relação sexual habitual, acontece às vezes uma rupturazinha, né, isso aí é esperado. É onde é uma porta de entrada de doenças. A ejaculação no ânus, dentro do reto, se tiver vírus igual HPV, predispõe à formação dessas verrugas, desses condilomos e vira um câncer, tá? Então, meu Deus, sério. Então pode ser até a transmissão de um vírus que vai causar câncer pode ser por via anal. O que eu recomendaria a todo mundo é usar preservativo. Então você vai fugir um pouquinho da via convencional, que pelo menos se proteja, pelo menos utilize medidas de proteção. O preservativo, que acho que é fundamental. Mas no caso, o fato do reto ser o final do aparelho digestivo, Sim, digestivo, né? De eliminar a fezes, essas coisas, e em contato com o órgão genital, despreparado para aquilo, não pode trazer algum problema? Pode também. É muito comum infecções de uretra, infecções urinárias também. Por mais que o homem tenha uma uretra grande, a uretra da mulher é pequena, então a infecção urinária a mulher pega com muito mais facilidade. O homem tem a uretra maior por causa do pênis. Mas em contato com o reto ali, o pênis em contato com o reto sem proteção, você está em contato com cocô. Tem nem outro termo para a gente falar, é cocô. E o trato da gente, ele é cheio de bactéria gram-negativa. Então essas bactérias causam infecções urinárias, infecções na uretra também. Então, sem proteção, você está exposto a uma chance de ter uma infecção de via urinária. Vai ficar inventando, porque eu fico pensando assim, fica inventando demais, é perigoso, né, rapaz? Porque pode vir uma doença. E aí eu pergunto, Rogério, sobre a questão da sexualidade, pensando no corpo. Porque quando nós pensamos em Deus, pensamos no divino, né? Pensamos na santidade. E a Bíblia fala que nosso corpo, ele é habitação de Deus. Fica meio estranho pensar assim, fazer sexo com esse corpo que é templo do Espírito. Como é que a ideia de templo do Espírito influencia a nossa sexualidade? Bom, como está em 1 Coríntios 6, né, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E até também está em Coríntios, dizendo, quando Paulo fala, né, que quando você entra em contato com Deus, com o Senhor, você torna um só corpo com Ele. Mas lembrando que o sexo foi criado por Deus, que o sexo é aprovado por Deus. Ele aprova para reprodução, ele aprova isso para prazer, para satisfação. E a gente tem que encarar o sexo como um presente de Deus para a humanidade. Infelizmente, a natureza do homem é pecaminosa, a natureza da gente ela é pecadora. Por mais que a gente tenta acertar, a gente acaba errando muito. É igual a comida. Comida é uma coisa maravilhosa, tem frutas, Deus deu inteligência para o homem desenvolver, processar e fazer bolo, doce, cada coisa deliciosa. Se a gente comer em quantidades certas, moderadas, sem problema. A gente está louvando a Deus fazendo isso. Todo ser que respira louva o Senhor. Agora, o problema é quando você come em excesso, exageradamente, você acaba engordando, desenvolvendo pressão alta, diabetes, outras doenças. Aí, pelo seu pecado de glutonaria, o que você vai ter vai ser a morte. O sexo é a mesma coisa. Se você faz o sexo dentro do plano de Deus, entre um casal, com o fim de ter prazer, com o fim de ter de reprodução, dentro do que Deus... Santidade. Dentro de santidade, sem problema nenhum. É realmente um presente de Deus para aquele casal. Agora, um casal que tem ali adultério, que existe sexo sem proteção com outras pessoas, onde não tem aquela proteção para outras formas, outras vias de fazer sexo, vai acabar tendo algum problema. Mesma coisa, o salário do pecado ali vai ser algum problema. E aí você falou, Rogério, assim, olha, são coisas naturais. Deus deu a sexualidade. Aí alguém pode perguntar, mas se Deus deu a sexualidade, já na adolescência essa sexualidade está aflorando. Por que tem que esperar até o casamento para poder ter uma vida sexual plena? Pois é, houve assim, uma mudança muito importante nos hábitos da humanidade,
onde antigamente se casava muito mais jovem. Tem algumas populações que tinham até o casamento infantil, que se casava crianças de 5, 6 anos, e quando eles tinham algum entendimento, puberdade, eles iam morar junto. Juntava as famílias e casava 2 crianças, uma coisa que a gente for pensar hoje é absurdo. Então havia um casamento mais precoce e era muito mais fácil casar naquele momento. Hoje você tem cartório, tem igreja, tem juntar dinheiro, é tanta coisa. E hoje a pessoa vai para a faculdade, vai fazer pós-graduação, vai arrumar um emprego, fixar, comprar. Quando você vai ver, a pessoa está em casar com quase 40 anos. E infelizmente ele perde bons anos de vida sexual se ele não estiver praticando sexo aí. A tendência no homem e na mulher, o sexo ele dá uma declinada ao longo dos anos, né? Uma pessoa de 80, 90 anos não vai ter a mesma qualidade de uma de 20. Então, os hábitos nossos da atual sociedade acabam postergando esse casamento. E traz uma pressão para o E traz uma pressão muito grande, E como fazer para resistir? Bom, sempre vigiar e orar sem cessar, né? Tomar banho gelado também ajuda. Tomar banho gelado, eu acho, é tentar de tudo. Mas esse negócio do banho gelado, o que resolve? Eu sempre ouvi esse negócio. Você diminui a ereção, né? No caso, você com temperatura muito baixa, você tem perda de ereção. O que você tem, assim, a vida não é fácil. Então, todas as adversidades que a gente enfrenta, o que Jesus deixou pra gente é que não ia ser fácil mesmo, a vida cristã ela não é fácil, que a gente vai ter que estar sempre vigiando, as tentações estão aí a toda hora, é difícil, a carne nossa, a natureza humana, ela é pecaminosa, ela tende para ir para o pecado, então é um exercício diário que tem que estar fazendo. E assim, igual a gente falou, antigamente você tinha um casamento mais precoce, hoje o casamento acontece mais tardiamente, hoje o desenvolvimento sexual, hormonal, ele tem ocorrido mais cedo também. Às vezes a puberdade ela ia acontecer em 100, 300, 400 anos atrás, ela era muito mais tarde do que é hoje. Hoje a gente tem menina de 8, 9 anos já está menstruando, menino já hoje novinho também já está tendo o desenvolvimento dos caracteres sexuais. Isso em parte por influências externas, talvez televisão, o que a gente conversa com as crianças, um pouco também por causa de fatores alimentares, hormonais que estão mudando. Infelizmente, o mundo muda, o mundo está mudando. Mas a gente tem que estar sempre lembrando que Deus não mudou, Ele continua o mesmo, a Bíblia não mudou. Então, eu penso assim. Tem que se adequar. A gente tem que se adequar. E como diz Paulo, né, quem está abrasado é melhor que case. Porque aí você, vou ter que terminar minha pós-graduação, meu mestrado, meu doutorado. Filho, você está abrasado, ou você termina, ou então casa. Ou então casa e vai levando a vida casada com as dificuldades. Perfeito. E vai. Só não pode pecar. Só não pode pecar. Todo mundo que me procura em consultório, aí a visão que eu tenho é totalmente diferente, é outra. Eu vou falar assim, eu estou aqui para resolver um problema de ordem sexual. Não quero saber se está casado, se não está. Estou aqui para resolver um problema de ordem médica. Mas quando entra a questão de uma orientação cristã, a gente tem que estar sempre procurando se embasar na Bíblia. Não temos dúvida, né? Não tem como escapar. Tem como escapar. Rogério, obrigado, querido. É um prazer. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.